Olá! Nesse vídeo você vai saber reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um ataque cardíaco. O infarto é a maior causa de morte no Brasil e no mundo, e sabemos que as doenças cardiovasculares matam cerca de 400 mil brasileiros por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E quanto mais cedo você pensar em infarto, mais rápido você chega ao hospital, melhor o tratamento e menores as sequelas para o seu coração e mais chance você terá de sobreviver a ele. Por isso, preste atenção! Além dos sintomas iniciais do infarto, vou falar sobre os tipos de infarto, sobre as causas de um infarto e porque houve um aumento preocupante no número de casos de ataques cardíacos em jovens com menos de 40 anos recentemente. Então fique atento! Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos fazer desse vídeo o recordista de likes do canal. Será que a gente consegue passar os 300 mil likes? Ajuda aí! Se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento para seus amigos e familiares. Os dados da SBC mostram que menos de 5% da população brasileira sabe reconhecer os sintomas iniciais do infarto. E várias vidas são perdidas por causa disso. Então compartilha aí. E me conta, você já teve um infarto? Conhece alguém que teve? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. O que é um ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, ou IAM? Um ataque cardíaco é uma experiência assustadora. Se você sofreu um ataque cardíaco ou esteve próximo de alguém que teve um, você deve saber bem disso. Como eu falei, o infarto é a principal causa de morte no Brasil e é uma emergência médica. O coração é um músculo que bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes para o resto do corpo através da aorta. Por cima do coração existem várias artérias pequenas, conhecidas como artérias coronárias, e são elas que suprem o músculo cardíaco de oxigênio e nutrientes. No infarto ou na síndrome coronária aguda, há um bloqueio do fluxo sanguíneo em uma das artérias coronárias. E a aterosclerose é a principal causa de infarto e resulta na deposição contínua de colesterol nesses vasos ao longo dos anos. Por causa do estresse, um susto, exercício vigoroso ou falta de sono nos Estados Unidos, onde está bem documentado que na mudança do horário de verão, onde se perde uma hora de sono, há um pico de 24% nos casos de infarto e quando volta ao horário normal, uma queda de 21% dos infartos. Então qualquer um desses fatores faz com que a placa de gordura se rompa. Quando a placa de gordura se rompe, as plaquetas vão perceber e vão tentar estancar isso, resultando na formação de um coágulo sanguíneo que daí sim causa um bloqueio parcial ou total da artéria coronária envolvida. Outras causas menos comuns são vasoespasmo, que é desencadeado por drogas como cocaína, fumo, estresse ou frio e resulta em um espasmo súbito da artéria coronária. E outra causa é a dissecção da artéria coronária, em que a parede interna da artéria se rompe, resultando em um bloqueio no fluxo sanguíneo. A obstrução de qualquer uma das artérias coronárias causa isquemia do músculo cardíaco. Falta de oxigênio e nutrientes para aquela parte do músculo cardíaco irrigada por aquela artéria que sofreu o evento, que vai causar morte do músculo cardíaco, o infarto agudo do miocárdio. Então, durante o ataque cardíaco, o tecido do músculo cardíaco vai morrendo devido a não chegar fluxo sanguíneo para aquela artéria do coração. Por isso que falamos que tempo é músculo. Quanto mais rápido você chegar ao pronto-socorro e for tratado, menor a lesão ao seu coração. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, tentando esperar que os sintomas passem, maior o dano ao seu músculo cardíaco. E quais os sintomas de um ataque cardíaco? Muitas vezes as pessoas não percebem que estão tendo um ataque cardíaco, seja porque não reconhecem os primeiros sinais ou porque não consideram graves o suficiente para ligar. Por isso que é importante você prestar atenção no seu corpo. Alguns ataques cardíacos são repentinos e intensos, mas a maioria começa devagar, com uma dor ou desconforto leve. Então o primeiro sintoma e o principal é um desconforto no peito. A maioria dos ataques cardíacos envolve uma dor ou desconforto no centro do peito, que dura mais de alguns minutos, normalmente 5 ou mais minutos. Não são pontadas ou agulhadas, que duram alguns segundos. É uma dor mais longa que pode ir embora e depois voltar. Essa dor pode parecer uma pressão desconfortável, um peso, um aperto, uma plenitude ou mesmo uma queimação do peito. E o segundo sintoma, desconforto em outras áreas da parte superior do corpo, como dor ou desconforto em um ou ambos os braços, dormência nas mãos, dor nas costas, pescoço, mandíbula ou no estômago. Terceiro sintoma, falta de ar. Essa falta de ar pode ocorrer com ou sem desconforto no peito.
porque o seu coração não consegue bombear bem o sangue, como é no caso do ataque cardíaco. Você pode sentir falta de ar, dificuldade para respirar. Quarto sintoma, suor frio e palidez. É um suor diferente daquele que quando você está fazendo exercício. É frio, gosmento e normalmente a pessoa está pálida. Então você começa a suar de repente, do nada, e a pele fica fria e úmida. Quinto sintoma, náuseas e vômitos. Você pode sentir nauseado ou com mal-estar gástrico, isso devido à reação do nervo vago. Sexto sintoma, tonturas. Tonturas podem ocorrer com o ataque cardíaco, geralmente são sintomas que as mulheres descrevem. Algumas mulheres relatam que sentem que podem desmaiar se tentarem se levantar ou se esforçarem um pouco mais. Sétimo sintoma, ansiedade. Você pode sentir uma sensação de desgraça ou sentir como se estivesse tendo um ataque de pânico sem motivo aparente. Se você tiver alguns desses sintomas, não espere passar. Ligue para a SAMU, chame algum familiar ou amigo, ligue para o táxi, pegue um Uber, vá até o pronto-socorro. Na cardiologia existe o conceito da hora de ouro, onde a sobrevivência de uma pessoa dependerá da ação que ela e o médico tomarem durante a primeira hora do evento. Porque a maioria das mortes por parada cardíaca acontece durante esse período. A diferença dos sintomas entre homens e mulheres, a dor no peito, a angina, é o sintoma principal do ataque cardíaco, tanto em homens quanto nas mulheres. Mas as mulheres descrevem a dor mais como um aperto ou opressão no peito, enquanto os homens tendem a descrevê-la como um peso. Além disso, as mulheres são um pouco mais propensas do que os homens a experimentar falta de ar, náusea e vômito, e dor nas costas e na mandíbula. E um dos sintomas mais comuns em uma mulher é fadiga, tanto que algumas mulheres podem até pensar que os seus sintomas de ataque cardíaco são sintomas de gripe ou Covid. E importante, nem todas as pessoas que têm ataque cardíaco têm os mesmos sintomas. Algumas pessoas têm dor leve, outras dor mais intensa, e em alguns casos, como os diabéticos, podem não ter dor no peito. E também temos os casos cujo primeiro sinal de infarto pode ser uma parada cardíaca. Mas quanto mais sinais e sintomas você tiver, maior a sua chance de estar tendo um ataque cardíaco. Alguns ataques cardíacos ocorrem de repente, mas muitas pessoas apresentam sinais e sintomas de alerta com horas, dias ou semanas antes do evento. O primeiro aviso pode ser dor ou pressão recorrente no peito, angina, que é desencadeado por um esforço e aliviado quando a pessoa fica de repouso. Se você conseguir perceber esses sintomas e valorizar antes de você ter infartado, melhor ainda. Quais são os tipos de infarto? Temos dois tipos de infarto. Um infarto com supra-ST, onde o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo totalmente para aquela artéria, então o médico consegue enxergar através do eletro que você está infartando, e por ser um infarto mais grave, ele vai ter que agir rapidamente. Ou no segundo caso, um infarto sem supra, onde há um bloqueio parcial da artéria e, para azar do médico, não mostra no eletro, mas o músculo está sofrendo e subirá as enzimas cardíacas como troponina no exame de sangue. Quais são os fatores de risco para um ataque cardíaco? Como eu falei, a principal causa de infarto é a aterosclerose. Então, o que causa a aterosclerose aumenta seu risco de infarto. Os fatores de risco de ataque cardíaco incluem idade. Homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos são mais propensos a terem um ataque cardíaco. As mulheres têm problemas mais tarde porque os estrógenos as protegem. Cigarro. Isso inclui tanto tabagismo quanto fumo passivo. Pressão alta. Com o tempo, a pressão vai danificando as artérias que levam o seu sangue ao coração, desenvolvendo a aterosclerose. Colesterol LDL, que é o ruim, alto, colesterol HDL, que é o bom, baixo, triglicerídeos elevados, lipoproteína alta, tudo isso aumenta o risco de aterosclerose. Obesidade. A obesidade está ligada a níveis elevados de colesterol no sangue, níveis elevados de triglicerídeos, pressão alta, diabetes. Além disso, a gordura visceral inflama o corpo, aumentando a proteína C reativa, que é um marcador de risco cardiovascular. Diabetes. Com o tempo, o alto nível de açúcar no sangue pode danificar os vasos sanguíneos e os nervos do coração. Histórico familiar. Isso é extremamente importante. Se seus irmãos, pais ou avós tiveram ataques cardíacos precoces, você pode estar em risco aumentado. Aumenta em 4,5 vezes suas chances de ter aterosclerose significativa também. Sedentarismo. Ser inativo contribui para hipertensão, obesidade, diabetes e níveis elevados de colesterol no sangue. As pessoas que fazem exercício regularmente têm melhor saúde do coração. Estresse. Estresse inflama, aumenta a pressão, aumenta o açúcar no sangue, faz você dormir mal e aumenta assim o risco de infarto. Drogas como cocaína ou mesmo anfetaminas podem desencadear um espasmo nas artérias coronárias que pode causar um ataque cardíaco. E a longo prazo, causa aterosclerose. E por que aumentou os infartos em jovens?
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, antes do Covid, houve aumento de 59% nas internações por infarto de pessoas de até 39 anos de idade e de quase 10% nas mortes. Isso porque os fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, estresse, fumo, sedentarismo, estão cada vez mais frequentes em jovens. Então é culpa do estilo de vida perigoso adotado por eles. E é um problema também, porque nessa população os sintomas de angina, aquela dor no peito ao caminhar, podem não preceder um infarto. Quais são os tratamentos para infarto? O tratamento do infarto agudo do miocárdio geralmente envolve oxigênio terapia para aumentar a quantidade de oxigênio que vai chegar ao músculo cardíaco, aspirina ou outra terapia antiplaquetária, nitroglicerina e morfina para relaxar as artérias coronárias e aliviar a dor, beta-bloqueadores para reduzir a frequência cardíaca e reduzir o consumo de oxigênio cardíaco, e o médico pode optar por terapia trombolítica, que serve para dissolver coágulos sanguíneos existentes, ou melhor ainda, se ele tiver em um hospital preparado, angioplastia coronariana. Para a angioplastia, um tubo fino e longo, o catéter, será introduzido por uma artéria e chegará até a artéria coronária que está entupida. O catéter tem um pequeno balão em sua ponta. Assim que o catéter chegar no lugar certo, o médico vai insuflar o balão, espremendo aquela placa de gordura contra as laterais da artéria, abrindo mais espaço para o fluxo sanguíneo que vai voltar a irrigar aquela área. Os stents são como molinhas de metal que vão se expandir e cobrir aquela placa. E como túneis, não deixarão que aquela placa de gordura se estreite ou feche novamente naquela artéria. Como você pode diminuir o risco de ter um infarto? Você deve reduzir os fatores de risco. Metade dos infartos podem ser prevenidos apenas com alterações de alguns hábitos. Por exemplo, se você parar de fumar, você reduz seu risco de infarto em 30%. Manter a sua pressão sob controle, 12/8. Se você tem diabetes, é importante que o açúcar do sangue esteja bem controlado para evitar todas as consequências maléficas do diabetes. Coma direito, uma dieta saudável, com pouco açúcar, refrigerantes, sal, carne vermelha, frituras e também aumente a ingestão de frutas e verduras. Reduza o colesterol e triglicerídeos, faça exercício físico, saia da cadeira e se mexa. Tente perder peso se você está com sobrepeso ou obeso. Durma bem, 7 a 9 horas por noite e faça amizades. Sabemos que solidão e o isolamento social aumentam em quase 30% do seu risco de infarto. E também é importante você fazer um check-up cardiológico. Aqueles cujos pais manifestam doença cardíaca precoce devem começar antes dos outros, por volta dos 20 anos de idade. E os exames cardiológicos estão cada vez mais confiáveis. Antes a gente só tinha testes não invasivos que faziam a gente deduzir que o paciente não tinha obstrução. Por exemplo, um teste ergométrico. Às vezes a pessoa fazia um teste ergométrico muito bom, corria bastante na esteira, não alterava eletro, não tinha dor no peito. O cardiologista parabenizava e alguns dias depois ele tinha um infarto. Hoje temos exames mais completos, como a angiotomografia de coronárias, que mostra como estão as artérias por dentro, se tem alguma placa. Sem precisar de cateterismo, que é um exame muito bom, mas é invasivo. Claro, a angiotomografia não é para todo mundo. É um exame que tem radiação, que tem que usar contraste, que pode dar reação, problema renal. É um exame relativamente caro. Mas é importante saber que temos essas cartas na manga e de vez em quando precisaremos utilizá-las. E por último, eu quero deixar um alerta para aqueles que têm alto risco de infarto ou já tiveram um ataque cardíaco. Tenha um plano de ação de emergência caso você ou alguém da sua família sofrer um ataque cardíaco. Anote a lista de medicamentos que está tomando e qual remédio alérgico. Quem é seu médico? Como é o seu eletrocardiograma basal? Tire uma foto e guarde no seu celular. Qual hospital é mais perto da sua casa? Tem cardiologista? Tem equipe de hemodinâmica de emergência? Tudo isso pode ajudá-lo para que o atendimento médico seja melhor e o mais rápido possível e que pode salvar sua vida. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Os 5 segredos de ter uma vida longa e com mais saúde. E os sintomas iniciais de um derrame. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.